Graça e paz a todos, tudo bem? Queridos, queremos deixar aqui mais um vídeo para vocês em relação a algumas dúvidas, algumas perguntas que estão chegando para nós em relação ao desenvolvimento ou criação de um ministério ou departamento de casais, como você preferir. E a gente queria deixar algumas dicas para vocês de como que foi a criação do nosso departamento de casais, o curso Casais Edificados em Cristo, como que é a ministração de um curso para casais e qual a atuação que um casal, as aptidões que um casal precisa ter para dar continuidade ou desenvolver ou criar um departamento de casais aí na sua igreja. E eu quero começar um texto bíblico que ele diz o seguinte: essa palavra ela se encontra lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Na verdade, essa palavra ela se resume mais à qualificação de bispos e diáconos da igreja, mas pelo conteúdo é perfeitamente aplicável a um departamento de casais, a um casal que queira saber das aptidões necessárias para desenvolver um trabalho de acompanhamento, de aconselhamento, de tratamento para casais. Essa palavra diz assim, ó: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Eita responsabilidade! Olha, uma das primeiras coisas que a gente quer indicar, claro, além de toda essa indicação, aqui na verdade está falando exatamente do caráter da pessoa, né? Como que ela deve ser, como que ela deve se portar. Você não pode cuidar de um departamento se outras áreas da sua vida não estiverem em ordem. Isso a gente vai falar já já. A primeira coisa que você precisa definir no seu coração é, primeiro, você tem esse chamado? Você tem esse desejo? Você gosta de pessoas? Gente, isso é fundamental. Você precisa gostar de pessoas, porque junto delas você não só vai ensinar, mas você vai aprender com elas. Então você precisa ter esse chamado. Sabendo que você tem esse chamado, que é algo que você gosta, o teu cônjuge está de acordo? Ele também quer. Nós já pegamos situações onde o homem ou a mulher tinha um chamado muito forte, um desejo muito forte, mas o seu parceiro não correspondia, ou não se sentia apto, ou não se sentia pronto para a atuação. E é fundamental para um departamento de casais. Vocês não precisam ser pastores, tá? Vocês podem ser líder de qualquer outro departamento ou só mesmo líder de casais, mas precisa entender que vocês têm esse chamado. E esse chamado vai exigir de vocês paciência, dedicação, entrega. Então tudo isso a gente vai falar. Mas o mais importante é, primeiro, saber se esse é o seu chamado, se ambos estão de acordo em atuar nessa área e estar debaixo da potente mão de Deus para poder estar atuando com sabedoria e graça. Queridos, como se trata de um departamento de casais, nós não conseguimos enxergar o sucesso de um departamento desse de casais se apenas um dos cônjuges estiver à frente desse trabalho. Por exemplo, imagina que vocês vão fazer um atendimento para 1, 2, 5, 10 casais e algumas questões que venham a ser levantadas pelo homem, ele não teria jeito, ele ficaria intimidado de conversar essas situações masculinas da parte do homem com uma mulher. E vice-versa, de repente a mulher, a esposa, tem algum tipo de problema, algum tipo de questão mais pessoal, ela ficaria incomodada de tratar isso apenas com o homem que está à frente desse departamento. Então esse eu diria que é o principal problema da necessidade de ambos conseguirem encarar juntos esse ministério. Ambos terem essa aptidão, esse amor por pessoas, esse amor por... Não temos nada contra com outros players aí da nossa comunidade, né? Outros pastores que lidam diretamente com esse ministério de casais e
e tocam sozinhos, a gente não tem problema nenhum com isso. Só que no nosso caso, como a gente trabalha de forma mais intensiva, mais próxima, não simplesmente com as palestras, a gente faz um tratamento para os casais, a gente não acredita que esse departamento de sucesso deles seja tão grande quanto a participação de ambos. Entenda que a gente não está falando de eventos. Evento não tem problema nenhum uma pessoa ser coordenadora de um evento. O que nós estamos falando é da aplicação ou de um curso ou de um cuidado. Então nós estamos falando de evento, tá? Para não achar aí também, então quer dizer que nenhum evento eu posso organizar? Não, evento sim, não tem problema nenhum, até mesmo porque você não vai estar diretamente lidando com as pessoas. Hoje, por exemplo, naqueles que são multiplicadores do curso Casais Edificados em Cristo nas suas respectivas igrejas, todos os nossos multiplicadores são casais. Porque a gente entende que o êxito desse trabalho ele vai vir através do casal. O casal tem esse chamado, o casal é orientado pelo Senhor, ele já tem essa convicção, ambos querem pôr a mão na massa. Quando isso acontece, o que a gente dá é apenas a ferramenta para que eles consigam alcançar outras almas. E para a honra e glória do Senhor, é assim que a gente tem alcançado não só São Paulo, interior, litoral, outros estados e até outros países, para a honra e glória do Senhor. Mas uma outra grande questão para que você tenha êxito nesse cuidado junto aos casais é a questão do apoio, da conscientização e do cuidado espiritual através do teu pastor sobre você, casal multiplicador do curso de casais. Queridos, a palavra nos ensina lá em Mateus que um reino, uma casa divididos não subsistem. Ou seja, ambos precisam estar de acordo para que esse ministério dê frutos. Seja na sua casa, na sua célula, na sua igreja, ele precisa dar frutos. E se o seu pastor, a sua liderança não vai ao encontro disso, você vai ter problema. Primeiro, porque você vai estar desobedecendo a sua liderança. E segundo, embora eu acho que isso não exista, mas se tiver um pastor, um apóstolo, um bispo que não queira cuidados com os casais, cuidado com as famílias, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Não sei se isso é bem uma igreja ou não. Porque os casais precisam ser curados, as famílias precisam ser tratadas, principalmente porque estamos saindo de um momento de pandemia que causou muito estrago na vida dos cônjuges cristãos e não cristãos. Então eu acredito que sim, existe a necessidade desse apoio, desse empenho e desse interesse em desenvolver ou até mesmo criar esse departamento dentro da sua igreja. Outra coisa que é fundamental é você ter base bíblica para tudo que você disser. Nunca é o eu acho, sempre é o que a palavra diz. A nossa opinião individual, ela não tem peso. As nossas experiências, sim. Se você tiver experiências que você já teve com outros casais e quiser utilizar essas experiências como exemplo, ok. Mas você sempre precisa estar pautado na palavra. Então a palavra é fundamental. Então vai exigir de você tempo, dedicação, estudo, disciplina, jejum, oração. Um líder, para ele ter toda a aptidão necessária, ele precisa ter o discernimento e a sabedoria do céu. Tem momentos em que você vai estar aplicando aulas, ou você vai estar aplicando alguns ensinamentos, ou você pode até estar discipulando alguém. Você precisa estar sensível àquilo que o Espírito vai te conduzir. Então é muito importante. E uma das coisas também que é chave, a comunhão entre você e a pessoa que está ao seu lado. Vocês dois precisam estar bem sincronizados no que dizem. Muito cuidado para que vocês não tenham opiniões divergentes, porque isso no momento de uma aula, de uma aplicação, isso pode causar problemas, porque as pessoas vão estar vendo e ouvindo vocês. Já pensou um casal com opinião diferente? Sim. É necessário, queridos, que vocês sejam exemplos. Que vocês sejam pessoas admiradas, não no sentido de estrelismo, mas no sentido de bom exemplo, como casal, como família, para aqueles, né? Casal referência, para aqueles que vocês irão tratar. Portanto, antes de iniciarem qualquer tipo de aconselhamento ou cuidado com os casais, vocês precisam resolver todas as questões pendentes entre vocês. De ordem conjugal, familiar, aí já estou falando de filhos. Tem muitos casais que hoje não conseguem administrar nem seus filhos, como é que é dar conselhos familiares para outras famílias? Suas questões espirituais, suas questões de intimidade, vocês precisam ter uma certa plenitude entre vocês, desfrutando tudo aquilo que é comum num bom estar, num bem-estar de casais, para que vocês consigam falar com propriedade na vida de outros casais.
Diferente disso, vocês serão apenas repetidores de alguns textos ou algumas pregações que vocês viram aí pela internet. Então eu diria que o maior testemunho é aquele que faz a diferença na vida de outro. Às vezes, apenas com um bom exemplo, você já falou muito mais que dezenas e centenas de palavras. Então, primeiro, tem o interesse, tem o chamado. Eu quero, ela quer, vão para cima. Mas primeiro fala assim, tem alguma coisa que possa nos envergonhar diante de casais que ainda não resolvemos? Ah, tem esse assunto, então vamos resolver. A partir daí sim, vão na fé, vão cuidar de casais, que o chamado é de vocês. Não estamos dizendo que você tem que ser perfeito, ter um casamento perfeito. Todos os dias vocês vão estar plenos. Não, a gente sabe que as dificuldades virão. Mas como vocês vão estar prontos, vocês precisam também estar capacitados em aprender a resolver os seus problemas, para também usar das suas próprias experiências para ajudar outras pessoas. Então, quem nos vê às vezes fala, nossa, vocês não têm problema? Sim, nós temos. A diferença é que nós entendemos como que se resolve essas coisas. E a gente sabe que não fazemos isso, não aplicamos nenhuma aula se a gente percebe que alguma coisa entre nós não está bem resolvida. Então, primeiro, se for necessário até adiar uma aula para resolvermos o que precisa ser resolvido, assim a gente faz, para que justamente não haja nenhum impedimento para que o Espírito possa atuar com muita propriedade. Nós não queremos deixar brechas para que o inimigo possa usar isso para trazer-nos algum tipo de vergonha. Mas não significa, irmãos, que você vai estar sempre 100%. Claro que não. Vai ter dias que vai estar muito legal, vai ter dias que vai ter seus trancos. Mas nada que um casal bem resolvido, debaixo da graça, não consiga superar e resolver. Glória a Deus. A palavra nos ensina lá em 1 Timóteo 5 que aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua casa traiu a fé e é pior que o infiel. Ou seja, é impossível que você com problemas todos têm, tá? Mas aqueles problemas que são mais agravantes, em que vocês insistem em jogar para debaixo do tapete e não resolverem e ainda querem tratar de outros, uma hora vai dar problema. E infelizmente quando dá esse tipo de problema, principalmente na hora da administração, as pessoas percebem, porque nós somos seres humanos e chega um determinado momento que o corpo fala, a mente produz uma sensação daquela que você tem algum tipo de rancor, algum tipo de medo, algum tipo de falta de perdão, e as pessoas percebem, principalmente porque elas estão se sentindo coordenadas, conduzidas, recebendo aprendizado de vocês, e se não tiver verdade, elas vão perceber. Então, se preservem e só façam aquilo que realmente vocês se sentirem seguros. Um outro ponto muito importante: abracem todo tipo de conhecimento naquilo que vocês vão se propor a fazer. Seja vocês específico para casais, seja específico para famílias. Hoje o curso Casais Edificados em Cristo, ele abrange tanto casais como famílias, porque também fala de filhos, também falam de situações adversas que envolvem a família. Então você precisa primeiro definir o foco daquilo que você quer e depois se preparar com muita informação. Por que eu digo isso, muita informação? Porque se você ficar apenas preso ao texto, queria dizer, é mais fácil a pessoa comprar uma apostila ou um livro e ler na hora que ela quiser. No nosso curso, por exemplo, a gente procura não só ensinar, mas viver experiências com as pessoas, colocá-las à disposição de aprendizado em cima daquilo que às vezes é algum ponto que ela não quer tocar, porque aquilo causa algum tipo de emoção, algum tipo de tristeza, traz à tona algo que ainda não foi resolvido. Então a ideia é poder entender, aplicando algumas técnicas, obviamente que a gente acaba ensinando também no curso, para que se seja absorvido, seja colocado isso para fora, e essa pessoa, esse casal, possa ser curado. E tudo isso vem de informações que estão correlatas ali, estão junto ao tratamento de casais. Então hoje eu também sou terapeuta de casais, a Lau também é mentora do curso Curadas para Curar. Então são tratamentos que acabam se coincidindo e vão ao encontro das necessidades que a maioria dos casais tem passado. Quando você tem ferramenta, quando você tem conhecimento, você consegue ir em áreas muito além de simplesmente ministrar um curso para casais. Então esse trabalho de mentoria, ele é muito mais profundo, ele vai muito mais além, porque ele move em outras áreas que estão além daquilo que está no papel. E isso, querido, você só adquire através de conhecimento, através de leitura, tem muito material disponível. Quando você embarca nessa área de área psíquica, né, área emocional, área que você entende os temperamentos das pessoas, querido, o negócio vai muito mais além.
e graças ao bom Deus te permite alcançar mais pessoas e áreas que muitas das vezes as pessoas não querem colocar a mão porque é uma área espinhosa. Tratar de famílias e casais é uma área espinhosa. Mas se você tem esse chamado, você tem essa vocação, você tem a parceria do teu cônjuge, vai em frente. Deus é contigo. Muito